Olá, pessoal! Estivemos há poucos dias na cidade de Trier, na Alemanha, que é a cidade na qual Karl Marx nasceu, passou sua infância e também a sua juventude. Queremos nesse vídeo mostrar um pouco da vida de Karl Marx, mas dando ênfase ao período de Trier. Vamos mostrar a casa onde ele nasceu, a casa onde ele cresceu, o colégio que ele frequentava, a casa de sua esposa e outros locais históricos que podem nos ajudar a compreender um pouco mais da influência que o ambiente dessa cidade pode ter tido nas ideias de Karl Marx. Acompanhe. Karl Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 na cidade de Trier, na Alemanha. Como vocês podem ver aí no mapa, a cidade de Trier fica ali quase na fronteira com o Luxemburgo e também não muito distante da Bélgica e da França. Essa cidade foi fundada pelo imperador Augusto e foi residência de vários outros imperadores romanos. O seu nome antigo era Augusta Treverorum, que significa em latim algo como cidade de Augusto nas terras dos Treveros, que eram os povos que habitavam essa região. Inclusive, o imperador Constantino viveu um bom tempo nessa cidade em que Karl Marx nasceria. Quando a gente vai se aproximando da casa do Marx, a gente já percebe, o ambiente relacionado à sua figura histórica. Então, vejam aí que interessante o semáforo para pedestres. Os bonequinhos do semáforo na esquina da casa do Marx têm o bonequinho dele. E aí, como vocês podem ver agora, essa é a casa na qual Karl Marx nasceu. Essa casa havia sido completamente esquecida até o ano de 1904, quando um membro do Partido Social Democrata a reconheceu através de um anúncio de jornal. O partido SPD então comprou essa casa em 1928, fez uma reforma e lhe restaurou nos anos 30 e 31. No entanto, logo depois, já no ano de 1933, essa casa foi tomada e ocupada pelos nazistas, que passaram a lhe utilizar como sede da gráfica de seu jornal. Apenas no ano de 1947, 2 anos depois de terminada a Segunda Guerra Mundial, é que a casa retornou ao partido SPD. Como a gente pode ver aí, essa é a primeira sala da exposição, na qual lemos uma curta biografia de Marx, mostrando um pouco de sua influência sobre outros pensadores, outros movimentos emancipatórios acontecidos ao longo do século XX. E nós temos também um livro de visitas, no qual eu deixei ali o meu recado. Depois, passando para outra sala, a gente já começa a entrar nas ideias de Marx, a influência de Hegel sobre o seu pensamento, e aí uma cópia do livro Ludwig Feuerbach e O Ocaso da Filosofia Clássica Alemã, de Friedrich Engels, edição de 1888. Neste outro vídeo, a gente pode ver também uma cópia antiga do Manifesto do Partido Comunista. Ele está com uma capa dura ali de proteção, mas ali dentro, ali, o miolo é uma cópia original muito antiga. Não consegui ver de qual ano que é, mas é uma cópia bastante antiga do século XIX ainda. Aqui do outro lado, a gente pode ver uma cópia também bem antiga do O Capital e várias informações de contexto sobre a obra. A exposição vai mostrar também as várias fontes teóricas de Karl Marx. Karl Marx, como um filósofo, um erudito, ele lia muito, ele conhecia bem a literatura, a ciência do seu tempo, conhecia bem também a literatura clássica, e essa parte da exposição mostra algumas das influências que vieram a fazer parte do pensamento de Karl Marx. Um dos pontos altos da exposição eu considero este relógio, o relógio pessoal de Marx. E este, para mim, foi o ponto alto da exposição, porque mostra a cadeira de leitura de Marx e que é a cadeira na qual ele também faleceu. A gente sabe que quando Marx faleceu, ele estava sentado em sua mesa escrevendo e essa era a sua cadeira de leitura, a sua cadeira de trabalho. Então foi nessa cadeira que Karl Marx passou boa parte de sua vida sentado, escrevendo essas grandes obras que a gente lê, e foi nessa cadeira que ele também veio a falecer. O que é interessante de ficar de frente para essa cadeira é que quando a gente senta ali, um dispositivo automaticamente começa a rodar uma gravação na qual a gente ouve a voz do Karl Marx conversando com Engels. Então a gente fica ali numa situação que é como se a gente estivesse conversando com o próprio Marx e como se a gente que estivesse sentado ali de frente para a cadeira fosse o Engels. Então é uma experiência muito interessante a gente sentar ali de frente para a cadeira onde Karl Marx escreveu tantas grandes obras e essa cadeira está
vazia. É uma experiência que remete a uma sensação de falta. Na parte externa da casa, a gente pode ver esse busto que foi feito pelo bisneto do Marx. É o Carl Jean Longuet, e ele realizou esta obra em 1950. E essa casa recebeu posteriormente essa parte externa, onde a gente tem este grande busto do Marx. É uma área muito bonita, que tem algumas obras que remetem a ele também. Além desse busto, tem também ali algumas pinturas e outras esculturas mais artísticas, estilizadas sobre ele. Mas é uma área muito bonita também, que dá para a gente sentar ali na frente naquele banco e refletir um pouco. Só que Karl Marx morou nessa casa por muito pouco tempo. Poucos meses depois, seu pai comprou uma outra casa em uma boa região da cidade e foi nessa outra casa que Marx passou a maior parte de sua vida. Essa casa, como vocês podem ver aí na imagem, ela não pertence à cidade de Trier, não pertence a nenhuma fundação, não é um museu, infelizmente. A gente pode ver que hoje funciona uma loja aí embaixo da casa. Tem apenas uma placa indicando que nessa casa morou Karl Marx de 1819 até 1835. O pai de Marx comprou essa casa no dia 1º de outubro de 1819. A casa anterior, onde funciona hoje o museu, ela era uma casa alugada. E uma das coisas mais interessantes nessa casa onde Marx morou a maior parte do tempo em que ele viveu em Trier é o fato de que ela fica praticamente ao lado da chamada Porta Nigra. E isso provavelmente teve uma grande influência sobre o pensamento do filósofo. A Porta Nigra era a antiga porta da cidade de Augusta Treverorum, que a gente já mencionou no início do vídeo, que era o nome antigo da cidade de Trier. E ela foi construída no ano de 170 d.C. Essa é a porta de cidade romana mais conservada da Alemanha. Como a gente já mencionou, a cidade de Trier foi residência do imperador Constantino, então essa é uma cidade que durante a história foi visada por diversos imperadores. E no ambiente de uma cidade como essa, reflexões sobre como os impérios surgem e desaparecem, elas não são meros sonhos românticos. O Marx percebia que nada durava para sempre, que grandes reinos e ordens sociais tinham início e fim, e o fato de Marx ter crescido envolto a tantos monumentos romanos lhe causou grande impressão. Inclusive, o seu trabalho de conclusão do que seria no Brasil o ensino médio teve como título A Grandeza de Augusto. Então, o fato de Marx ter morado em uma cidade que já foi dominada por diversos impérios e ser uma cidade tão antiga, com certeza teve alguma influência sobre a questão da historicidade do seu pensamento. A gente pode ver agora a casa da Jenny, que foi a esposa do Marx. A Jenny von Westphalen era de uma família nobre, embora não tivesse muito dinheiro, e a sua família era amiga da família de Marx. A Jenny nasceu em 1814, mas ela se mudou para Trier só em 1816, quando seu pai, Ludwig von Westphalen, foi nomeado para o conselho da cidade. Ele tinha ainda mais 2 filhos de seu primeiro casamento, e depois, em 1819, nasceu o irmão da Jenny, o Edgar, que viria a ser amigo de Karl Marx na escola. A Jenny era amiga também da irmã mais velha do Marx, a Sofia, e as duas passavam muito tempo juntas. O pai da Jenny, o Ludwig, ele apresentou a seus filhos e também a Marx, como era amigo da família, a literatura clássica grega e também Shakespeare. E ele era muito respeitado por Karl Marx e ele, em contrapartida, também gostava muito do Marx e já identificou bem cedo o talento e as capacidades intelectuais que Karl Marx possuía. Então, a Jenny ela não era apenas culta, bem educada, Aos 16 anos de idade, ela tinha também a fama de ser a jovem mais bonita da cidade de Trier. Então, da amizade que foi da infância até a adolescência, surgiu então um amor entre os dois, entre Karl Marx e a Jenny von Westphalen. Ela era 4 anos mais velha do que Marx e o relacionamento entre os dois parecia improvável não só pelo fato de ela ser mais velha, mas também pelo fato de Marx não ter dinheiro suficiente para iniciar uma nova família. Eles iniciaram o namoro então oficialmente em 1836. O pai de Jenny veio a falecer em 1841, então a sua mãe vendeu essa casa aí que a gente vê no vídeo e ela se mudou com a filha para a cidade de Kreuznach, que foi onde Jenny e Marx finalmente se casaram um ano depois. Agora a gente pode ver aqui um gueto judeu na cidade de Trier. A gente sabe que Karl Marx era judeu e a existência desse gueto certamente deixou marcas em sua identidade e sua personalidade. O seu pai ele teve que se batizar como protestante para poder exercer a profissão de advogado e Karl Marx ele entendeu isso como uma forma de fraqueza do pai. O pai não se manteve como judeu a vida toda. Só que mesmo isso, no entanto, pode ser relativizado. Porque o fato do pai de Marx ele ter se batizado como protestante
em uma cidade predominantemente católica, isso demonstra, além do pragmatismo de seu pai, uma certa dose de liberdade e de rebeldia. Porque se ele quisesse simplesmente se acomodar totalmente à cidade de Tria, ele teria se convertido ao catolicismo. Esse gueto foi fundado no século XIV, ele tinha mais de 60 prédios e era habitado por mais de 300 pessoas. E aqui também havia uma sinagoga que durou até o ano de 1418. Então, este é um espaço que Karl Marx certamente conhecia e que deve ter lhe causado alguma impressão. Este local aqui, onde hoje é um museu, ele foi na verdade já uma cadeia. Inclusive, vários revolucionários que Marx conheceu pessoalmente foram aqui encarcerados. Na primeira metade do século XIX, Trier era uma das cidades mais pobres da Alemanha. Em 1831, cerca de 1/3 da cidade precisava de auxílio do governo para sobreviver. Já no meio do século XIX, 81% da cidade vivia no limite ou abaixo do mínimo necessário para a subsistência, o que gerou uma forte onda migratória para os Estados Unidos e para o Brasil. Eu achei essa informação interessante porque ela nos permite um jogo de pensamento. Se Karl Marx fosse pobre, sendo morador de Trier, ele poderia ter sido um desses cidadãos de Trier que vieram para o Brasil. Enquanto eu passeava por aqui, eu fiquei pensando, será que existiria marxismo se Marx fosse pobre e morasse no Brasil? Havia tanta pobreza na cidade de Trier que lá tinha também uma lei que permitia que os pobres recolhessem lenha morta da floresta a fins de aquecimento. Só que o governo prussiano ele revogou tal lei e impôs uma punição severa a quem desobedecesse. Apenas nos anos de 1828 e 1829, houve cerca de 9.000 julgamentos por roubo de lenha. E o Marx chegou a escrever diversas vezes sobre o tema. Karl Marx, na verdade, ficou revoltadíssimo ao ver a situação dos pobres condenados unicamente porque pegavam lenha morta na floresta a fins de aquecimento. A pobreza na cidade de Trier levava muitas mulheres à prostituição. No ano de 1828, cerca de 80% dos detentos eram mulheres, e desse universo, mais 80% eram prostitutas. Como as cadeias estavam sempre muito cheias, foi construída a prisão prussiana real, no ano de 1832 a 1833, que é nesse local aqui que a gente está vendo. Agora a gente pode ver o colégio jesuíta, onde Karl Marx estudou de 1830 a 1835. Marx ele foi educado em casa por seu pai, e por isso ele estudou pouco tempo aqui, só 5 anos. Esse colégio foi fundado em 1561 e esteve no mesmo lugar até a Segunda Guerra Mundial, quando ele foi destruído em 1944. Marx concluiu seus estudos aqui com 17 anos de idade, com nota 2,4. Isso é uma boa nota porque aqui na Alemanha a melhor nota é 1. Então, à medida que você vai afastando de 1, sua nota vai ficando pior. Então, Marx teve uma nota muito boa, 2,4. Esse colégio foi importante na formação do Marx porque ele tinha um ambiente liberal e isso era contra a atmosfera conservadora prussiana. Inclusive, o reitor da escola passou a ser vigiado pela polícia. Se hoje no Brasil a gente tem perseguição a professores, nessa época era a própria polícia que vigiava o reitor. A escola perdeu muitos alunos devido à crescente pobreza em Trier. Em 1825 ela tinha 457 alunos, mas em 1837 o número era de apenas 295. Só depois do ano de 1840 que os números voltaram a subir. Aqui a gente pode ver o local onde os intelectuais da época se encontravam. Ele era chamado de Sociedade Literária do Cassino. Aqui aconteciam reuniões políticas e círculos de leitura de cidadãos que exerciam algum tipo de liderança na cidade. O pai de Karl Marx também visitava aqui e certa vez ele chegou a realizar um discurso no qual ele expressou um esboço de uma Constituição Popular. Alguns dias depois, alguns membros do clube cantaram a Marselhesa e chegaram a hastear a bandeira tricolor francesa, e isso fez com que o governo prussiano fechasse esse cassino por vários meses. Esse prédio foi destruído na Segunda Guerra Mundial, em 1944, e depois foi reconstruído. Isso, infelizmente, é muito comum aqui na Alemanha. Vários lugares históricos foram destruídos e reconstruídos. A gente visita lugares antiquíssimos, igrejas do século XII, XIII, e sempre tem informação e fotos mostrando a destruição dos locais. Parte dos monumentos é preservada, mas a outra parte é nova pós-Segunda Guerra, porque eles tiveram que reconstruir muita coisa. É isso então, pessoal. Se você gostou de ter conhecido um pouco mais sobre a cidade na qual Karl Marx nasceu, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário para ajudar no engajamento, no crescimento do canal, se você acha importante ter mais canais assim aqui no YouTube. Um grande abraço e até a próxima.